Muito boa noite! Está começando o Além das Quatro Linhas desta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2017. Hoje um programa um pouco diferente, naquele pique de debate, porque tem muito assunto polêmico nessa semana pra gente debater. E para dar aquela dica de qual é o assunto polêmico, eu vou usar o mesmo artifício que o Jô usou para fazer gol para te cumprimentar, Gri. Muito boa noite. Muito boa tarde. Polêmico como mamilos. Vamos lá. Polêmicos como? Mamilos. Isso. Bora. Bom, Gabriel Belo. Beleza, Matheus Gripe. Como já diria o zagueiro Kleber do Coxa, hoje o assunto é árbitro de vidro, né? Então, vamos debater o árbitro de vidro hoje. Vamos entrar nesse assunto hoje mais a fundo porque deu polêmica. Eu queria saber o que passou na cabeça do Kleber nesse momento. Que não passou, né? Nada, né? Porque, não, ele deve ter. Será que ele parou pra pensar assim, árbitro de vidro, como é que vai ser? Vai ser mais transparente. Né? Pelo menos isso, né? Bom, então, sem mais delongas, vamos começar falando rapidinho do assunto de ontem. Porque teve 3 brasileiros em campo pela Copa Libertadores e apenas um deles seguiu vivo na competição. O Grêmio venceu o Botafogo por 1-0 na Arena do Grêmio. Empate de 0-0 na ida lá no estádio Newton Santos, o Engenhão. Então o Tricolor, com essa vantagem, classifica para a semifinal para encarar o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Santos, venceu na Vila Belmiro. A primeira derrota do Santos na Libertadores foi logo onde e quando não podia, né, Gripe Belo? A derrota mais dolorosa, né? E agora, falando um pouco do jogo do Grêmio e do Botafogo, o resultado, a gente não pode dizer que foi injusto, porque justiça no futebol é bola na rede, mas pelo primeiro tempo que o Botafogo fez, merecia ter saído pelo menos para o intervalo com uma vantagem maior. O Groy foi muito bem, fez algumas defesas importantíssimas, o Botafogo teve coisas de Botafogo, teve azar, bola na trave, mas o Grêmio no segundo tempo, com o Lucas Barrios num lance de bola parada, fez aquilo que precisava, que era um golzinho, segura a bronca lá atrás, e conseguiu mais uma vez classificar. O Renato Gaúcho, que conseguiu dar sobrevida à equipe numa competição que ele tinha tantas esperanças e que já estava de certa forma desacreditado depois de poupar no Brasileiro e ser eliminado na Copa do Brasil. Agora ele continua na sua caminhada rumo ao título da Libertadores. E acho que depois do jogo de ida, pelo menos pra mim, ficou uma convicção de que as chances do Botafogo eram muito grandes. Porque o Jair Ventura é um cara que faz um jogo muito amarrado, propositalmente, e o Grêmio, sendo um time muito ofensivo e que tem muitas limitações atrás, poderia morder essa isca e perder o jogo. E quase aconteceu, porque o Botafogo chegou muito bem, mas o Barrios é um grande artilheiro e acabou decidindo ali quando foi preciso dele. No jogo do Santos, a deixar que o Barcelona é o carrasco dos brasileiros desse ano, já foi o Palmeiras, Santos, Grêmio que se cuida. quem sabe o Grêmio, que é uma equipe bem limitada, mas que é bem treinada, que tem um jogo veloz, que tem jogadores pontuais ali que são perigosos. E o Santos, eu tinha a impressão que o Santos acabou chegando um pouco longe demais pelo futebol que vinha apresentando. Até teve uma sequência forte ali com o Levir sem perder, mas é uma equipe que não estava jogando bem, que dependia muito de algumas peças bem ali pontuais também, como o Lucas, como o Bruno Henrique, e não vinha jogando bem, chegou até longe nessa Libertadores, mas precisa pensar bastante para o ano que vem. Pode perder até o Lucas Lima, que é um assunto que a gente também vai entrar, né? Mas, enfim, segue o Grêmio, que foi o brasileiro que melhor chegou assim, no geral, nessa Copa Libertadores. É uma das equipes mais fortes do Brasil no momento, mesmo tendo perdido o Pedro Rocha, que é um bom jogador. Vamos ver, mas acho que o Grêmio pode chegar. Só um assunto rapidinho com vocês, até porque o programa hoje é curto e a gente tem muita coisa para debater. Duas coisas duas perguntas que eu quero fazer para vocês nesse quesito da Libertadores. Primeiramente, Botafogo e Grêmio. A camisa pesa nesse momento? O Botafogo dominou o primeiro tempo, a tática do Jair, pelo menos na primeira etapa, foi perfeita. Mandou bola na trave, perdeu um gol que eu acho que o Pimpão foi displicente, poderia ter ido mais com a bola, batido no contrapé, cruzado. Ele tinha várias opções e ele fez o que não deveria, bateu em cima do goleiro. Uma outra grande defesa do Marcelo Groy. O Botafogo podia ter matado o jogo no primeiro tempo. Camisa pesa nesse momento? E a outra pergunta que eu tenho para fazer o Barcelona já aniquilou Palmeiras e Santos. Esse negócio de brasileiro tem esse negócio de subestimar
Porque, assim, ano passado, a gente lembra que o Independiente Del Valle chegou até a decisão, perdeu para a boa equipe do Atlético Nacional. E esse ano o Barcelona de Guayaquil novamente é um time equatoriano que ninguém dá nada, mas já está na semifinal da Copa Libertadores. Eu sou um pouco contra esse termo ali da camisa pesa. Acho que até serve para outros exemplos, como a gente pega um time pequeno, entre aspas, que esteja jogando contra um grande, jogue bem, produza bastante, mas acabe sentindo a pressão ali do momento. Acho que talvez pro Botafogo tenha faltado um cara como o próprio Barrios, assim, um cara que tenha mais experiência, que seja mais cascudo, que tenha qualidade, né, acima de tudo, que o Pimpão acabou não tendo naquele momento. Mas eu sou um pouco contra esse termo, principalmente quando a gente tem duas equipes grandes ali né, se enfrentando. Claro que o Grêmio tem uma tradição enorme ali na Libertadores, o Botafogo não tem, mas acho que nesse caso não dá para aplicar. E essa questão é bem antiga, porque o brasileiro na Libertadores se acha o máximo, né? É incrível. Parece que qualquer derrota ali é um vexame para o time brasileiro. E fica um ensinamento, porque tem muitos valores em todo o nosso futebol sul-americano, equipes bem treinadas, bons técnicos, bons jogadores, tanto que a gente está quase sempre buscando lá. A gente tem um futebol mais rico, um futebol que tem mais valores até, porém a gente não pode ficar subestimando tanto as equipes lá de fora e não é toda derrota que é um vexame. Então é até natural que aconteça isso. Para você, Guilherme. Vou pegar o gancho do Belo para falar da segunda questão. A equipe do Barcelona, apesar de suas limitações, é uma equipe organizada, né? Agora, para o Grêmio ficou alento do seguinte, o Jonathan Alves, que fez o gol ontem na Vila Belmiro e consequentemente eliminou a equipe do Santos, está suspenso. Ele se envolveu no lance com o Alisson, numa cotovelada, acabou sendo expulso pelo juiz e não joga o primeiro jogo, que é só dia 25 de outubro. Isso, ida dia 25 de outubro, volta dia 2 de novembro. Primeiro jogo lá em Guayaquil. E um problema grande, né? Essa distância tão grande. A gente está na metade de setembro, só tem as quartas lá em outubro. Então é um problema, mas enfim. O Renato gostou. O Renato Gaúcho gostou porque hoje o Grêmio, desculpa até te interromper, uma semifinal na quarta-feira que vem, o Grêmio não teria o Luan. É verdade. Agora, já pro dia 25 de outubro, o Luan volta à recuperação, ele jogou ontem 3, 4 minutos, volta a se recuperar, agora mais 10 dias de recuperação, e aí, lá pro dia 25 de outubro, o Grêmio espera ter o Luan 100% para esse jogo de ida. Mas eu concordo muito com o que o Belo falou, acho que a gente ainda tem um pouco de arrogância no nosso futebol de forma geral, cartolas, jogadores, treinadores, enfim, uma cultura nossa, da própria torcida, muitas vezes. E respondendo da questão da camisa pesa, um pouco, mas não é tão determinante assim. Eu acho que no caso do Botafogo, e isso deu para se observar tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, faltou um pouco de ousadia, na minha opinião. Basta lembrar que foram 4 jogos nesses 2 confrontos, tanto contra o Flamengo quanto o Grêmio, o Botafogo não marcou nenhum gol. Uma equipe pragmática muitas vezes, bem treinada pelo Jair Ventura, é verdade, mas que faltou um pouco dessa ousadia. Ontem, de fato, merecia o gol, não conseguiu. Mas, na minha opinião, tem muito a ver com o estilo de jogo. Acho que o Botafogo poderia ter usado um pouquinho mais, principalmente dentro de casa. As 2 partidas do Botafogo no Engenhão, tanto pela Copa do Brasil contra o Flamengo, como contra o Grêmio na Libertadores, foram abaixo do esperado. A gente esperava um Botafogo mais incisivo, mais determinante, mais determinado para buscar o gol. E não foi assim. Uma equipe muito preocupada em não levar e tentar, fora de casa, conseguir reverter essa vantagem. Não conseguiu nos 2 casos, mas acho que fica a lição e fica, de certa forma, uma história bonita do Botafogo, né? Uma equipe com poucos recursos, que ano passado brigava contra o rebaixamento, o Jair chegou, levou a equipe até o G4. É uma história legal que o Botafogo ainda tem condição de conseguir uma vaga na Libertadores no próprio brasileiro, né? Tá bem, tá quinto colocado, então... Eu espero não dar aquela zicada, mas a minha opinião é a seguinte: surge um grande treinador no futebol brasileiro. Jair Ventura. Surge um grande treinador no futebol brasileiro e a gente vai ver para os próximos anos. Ele é muito novo ainda, é jovem, ele mesmo falou hoje, eu vou ter muitas Libertadores para disputar. E surge um grande treinador, um treinador muito interessante dentro de campo. É filho de quem tá no DNA também, saber um pouquinho de futebol, né? Porque se você vê o elenco do Botafogo peça a peça, você não vai ter grandes nomes. E também você pode ver bons jogadores que chegaram ali no Botafogo e não eram tão bons antes. Como é o próprio caso do Pimpão que a gente citou, que mesmo não sendo ainda um grande centroavante, ele evoluiu muito nas mãos do Jair Ventura. O Bruno Silva, que é um volante que jogou
aqui no Atlético, que era um cara mais de marcação, e ali no Botafogo ele tem um papel totalmente diferente, ele sai pro jogo, ele finaliza, ele arma, ele é um volante muito mais completo e isso se passa muito pelo trabalho do Jair. Então, é um cara que está tirando muito, muito, muito de pouco ali. Então, é um cara que provavelmente vai dar bons frutos lá na frente e seria legal se ele seguisse no Botafogo, né? Ali, né, construindo ali com poucos recursos, trabalhando forte, porque a gente está se acostumando de certa forma a vincular o Jair Ventura ao Botafogo. Tá certo, vamos finalizar esse assunto. Só a Bruna Rafaela falou aqui, ó, se fosse para os pênaltis, acredito que não estaríamos na semifinal. Gatito, né? Gatito Fernandes é muito bom. Gatito Hernandes. Pegou 7 pênaltis no ano, não é pouca coisa não. É bom goleiro. Bom, encerrando esse assunto Libertadores, nós temos bastante polêmica para discutir em pouco tempo. Primeiro, vamos falar do que acontece aqui no nosso jardim, né? CBF, depois da polêmica com o gol de mão do atacante Jô do Corinthians, a CBF falou que nesta rodada do Campeonato Brasileiro, já na próxima, nessa que acontece neste final de semana, teria já o árbitro de vídeo. No regulamento estava previsto isso, poderia a qualquer momento entrar o árbitro de vídeo na competição, porém a CBF já voltou atrás, falou que nesta rodada não tem árbitro de vídeo. Na minha opinião, não sei se para vocês compartilham na mesma, neste quesito a CBF acertou. Primeiro, eu acho que ainda não está preparado para isso. Você pegar, vou colocar no meio da competição, é uma coisa que... É que nem o G6 ano passado. Era G4 e do nada vira G6. É uma coisa que... péssimo planejamento. Exatamente. E eu acho que é uma questão de organização. A CBF foi justa, falou assim, olha, se eu não puder colocar em todos os jogos, eu não vou colocar. Exato. E eu acho justo. Imagine um jogo com e um outro jogo sem, um jogo do líder e do outro do vice-líder. Um jogo num time que está brigando para não cair contra o outro. E aí você vai ver um acabando sendo beneficiado e outro prejudicado por causa que um jogo tem árbitro de vídeo e outro não. Acho que tem que ser colocado mesmo só quando tiver condição de ter em todos os jogos. Qual seria o critério, por exemplo, de colocar em um jogo e não colocar em outro? Seria sorteio? Seria por importância do campeonato? A gente poderia discutir, mas um jogo é mais importante do que o outro? Acho que acertou mesmo. Errou em ter anunciado tão precocemente. Acho que foi no calor da emoção. A CBF precisava dar uma resposta ao erro de arbitragem no jogo do Corinthians e Vasco, mas acho que concordo que acertou voltar atrás. Tem uma coisa que é preocupante, ao mesmo tempo até um pouco cômica, como o Eurico Miranda tem influência dentro da CBF. Foi errar contra o Vasco que as coisas mudaram. E lá na frente, até a gente pegar a questão da grama sintética da Baixada também. Foi voto dele que acabou dando mais peso ali, né, para a decisão. Então, é uma pena isso, mas acontece. E quanto à questão do árbitro de vídeo, eu acho que é uma ótima medida, se ela for bem aplicada, porém no ano que vem. Ficaria muito, muito ruim se entrasse no meio do campeonato agora. Nem todos os estádios têm a câmera ali posicionada para deixar o erro muito bem esclarecido, né? Então ficaria isso de ter um jogo e não em outro, ficaria horrível. Mas quanto à questão do árbitro de vídeo, acho que se for bem aplicada, se as equipes levarem a sério, se as comissões levarem a sério, seria algo que devia acontecer em todo mundo. Porque mesmo árbitros muito bem treinados, bandeirinhos muito bem treinados, sempre vão errar. E agora, se houver o erro, a gente vai saber que tem alguma coisa ali por trás, né? Porque a imagem não pode mentir. E hoje... Desculpa, não, pode terminar. É claro que nem todo lance você pode dar uma certeza mesmo com o vídeo, né? Tem lances de pênalti que são muito duvidosos, vendo imagem ou não, tem lance de impedimento que é muito difícil, porém acho que resolveria 90% dos problemas e eu acho muito bom, assim, que isso aconteça aqui no Brasil, mesmo sabendo que a forma que levou isso a ocorrer tenha sido bastante ruim, né? Eu acho que hoje, primeiramente, nós temos 4 árbitros preparados para isso, que são árbitros treinados na Conmebol. 3, na verdade, que é o Wilton Pereira Sampaio, o Anderson Daronco e também o Sandro Merahit e o Péricles Bassols, que está passando por treinamento. Desses 4, acho que, não sei se vocês concordam, mas eu acho que dá para colocar o Daronco e o Merahit como os 2 melhores árbitros brasileiros. Concordo. Hoje, se você colocar isso, só esses 4 podendo ser árbitros de vídeo, primeiro que você não tem o suficiente para as partidas, e segundo que você perde 2 dos seus melhores árbitros para fazer o recurso do vídeo. Então, assim, hoje é ilógico a CBF pegar e colocar isso de uma hora para outra, né? Sim, sem dúvida. Tem que treinar todo mundo para que todo mundo esteja preparado, devidamente preparado, para que, na eventualidade de o vídeo ser um recurso necessário,
eles estarem aptos a tomar a decisão naquele momento. Agora, como o Belo falou, muitas vezes a gente na TV, dentro de casa, a gente assistindo com os recursos, a gente tem dúvida, né? Então, eu acho que vem para ajudar, mas não resolve todos os problemas. Mas certamente essas situações vão diminuir muito mais com o hábito de vídeo, na minha opinião. Um gol como o do Jô não teria acontecido. E outra, colocar o árbitro de vídeo pode, de certa forma, eliminar os dois assistentes de fundo, porque não é possível o assistente de fundo não ter visto o gol do jogo com a mão. Eu particularmente, não acho possível. Por favor, faça um tratamento, porque ele deve ter algum problema de visão. Se ele não viu aquele lance, tem problema de visão. Não, mas o assistente ali de fundo, no geral, parece ser uma total ilusão, né? Porque tem muito lance que é pra eles verem e eles não veem. É incrível, assim. Até no Atletiba teve um lance que o assistente marcou, acho que foi o primeiro pênalti, se não me engano. Isso. Que o pênalti que o Nicão desperdiçou. Mas é muito raro, assim, você ver eles participando ativamente e acertando. Então, acho que com esse recurso você poderia dar uma liberada para esses profissionais. Já que a gente entrou nessa polêmica, a gente teve que citar o lance do Jô e tudo mais, e a postura do Jô? Qual a opinião de vocês quanto ao Jô? Quanto à atitude do Jô? Pode ser dentro do campo na hora do gol ou fora nas suas palavras. Eu acho que ninguém precisou apertar ele para ele se contradizer, né? Ele já havia declarado um agradecimento / admiração à postura do Rodrigo Caio lá em março, no Campeonato Paulista. E um lance que envolvia ele, né? Exatamente. E falou que isso tinha feito ele repensar suas atitudes dentro de campo. E quando ele teve a oportunidade de mostrar que havia, de fato, repensado suas atitudes dentro de campo, até porque eu não acredito que ele não tenha sentido, depois ele admitiu que sentiu, mas aquele discurso dele pós-jogo não convenceu ninguém, me desculpa. Ele poderia perfeitamente ter admitido, ter falado como fez o Miroslav Klose uma vez, num lance pela Napoli, o maior artilheiro da Copa de todos os tempos, né? A gente percebe a diferença de caráter nessas pequenas atitudes, né? Então, na minha opinião, ele se contradisse sozinho. Eu respeito até a tua opinião antes de passar pro Belo, mas vocês acham que o futebol está preparado hoje para o cara pegar e fazer principalmente futebol brasileiro? Não. Principalmente futebol brasileiro. Porque vocês lembram que o Rodrigo Caio foi totalmente criticado. Foi execrado por próprios companheiros de clube, próprio treinador, pelo próprio treinador. Então, assim, você vê que o futebol hoje, pelo menos na minha visão, não sei se não está preparado. O Jô, talvez, eu acho que o meu erro não foi dentro de campo. O erro foi fora. Cara, você não precisava pegar o microfone e falar pro você não sentiu. Eu senti, foi com o braço. E por que você não avisou? Não é a minha função. Tem um árbitro de fundo pra quê? Né? Não é a minha função. Mas o Rodrigo Caio... Cara, eu falei naquela ocasião isso e aquilo. Talvez se eu dissesse pro árbitro, eu seria execrado, porque nem o Rodrigo Caio foi. Comprovadamente, hoje, você ser honesto no futebol, principalmente no futebol brasileiro... É errado. É errado. E acho que o grande erro do Jô nessa história toda foi ter dado aquela entrevista que o Gripe citou. Porque o futebol é muito desonesto, a gente sabe disso, e os jogadores sabem disso. Por isso que é tão bom se der certo esse recurso do árbitro em vídeo aqui no Brasil. Porém, porque os jogadores são muito desonestos. E o Jô fez uma coisa que muita gente faz, porém a diferença é que ele já tinha falado lá atrás que ele não ia fazer. Então, claro, a gente tem que condenar o jogo com todas as forças, assim. Mas o futebol é muito desonesto, o futebol brasileiro é muito desonesto. Então, tomara que as medidas deem certo, porque da forma que está, a gente não vai andar para frente em termos de um jogador ir lá e falar que errou, porque o Rodrigo Caio fez isso e provou da pior maneira que não é certo. E eu concordo plenamente com você, Coimbra. Acho que a gente não está preparado, o nosso futebol não está preparado e provavelmente o jogo seria execrado, mas eu acho que agrava a situação sendo com ele estando na posição inversa. Concordo. Foi muito irônico, né? Isso. O mundo dá voltas muito rápido, né? Impressionante. 6 meses depois ele teve a chance de mostrar que tinha aprendido alguma coisa. Eu acho que por fato de ser ele, justamente estava envolvido numa polêmica com o Rodrigo Caio lá em março, eu acho que agrava a situação, na minha opinião. Ele poderia ter dado exemplo. Tudo bem, seria execrado de fato, mas assim, a mudança tem que começar de alguém, tem que partir de alguém. Se não partir do jogador, vai partir de quem? Da gente? Eu acho que ele poderia ser o primeiro a fazer isso aqui no Brasil. Exato. Seria execrado, obviamente. Nunca o pioneiro de uma ação, seja ela pro bem... Sim. Aliás, uma ação pro mal também, ele sempre vai ser merecidamente execrado. Claro. Mas assim, sempre o pioneiro de uma ação pro bem
vai ser criticado. Isso, infelizmente a cultura é assim. A nossa cultura é assim. Enquanto a gente não mudar as nossas atitudes, a cultura vai ser a mesma. Então... Infelizmente. Antes da gente passar para o outro assunto, outro tema de debate, chegou 2 mensagens aqui. Leonardo Rasper. Gripe, eu te amo, gostosão. Carequinha delicioso. Que moral, hein? Vou falar o quê? É o nosso carequinha delicioso do programa. Vou falar o quê? Obrigado, Raio. Obrigado. Não tem muito o que falar nesse momento. Tem que agradecer, né? Tem que ser educado. Agradecer. Tá certo. Obrigado pela consideração. Pra gente fechar rapidinho, mas um debate pequeno, 5 minutinhos, só pra gente encerrar o programa de hoje. Bom, tivemos uma outra polêmica no final de semana, não no Brasil, mas envolvendo o brasileiro. O Neymar, todo mundo sabe, foi lá, brigou com o Cavani, queria bater a falta, queria bater o pênalti, deu uma de garoto mimado, pegou a bola da mão do Cavani, discutiu, brigaram no vestiário. Deu um follow no Instagram. Deu um follow. Que rebelde, hein? Depois, Nossa, aliás, inclusive, próximo programa, na semana que vem, nós vamos trazer uma lista aqui no Além das Quatro. Me comprometo a trazer essa lista sobre atitudes que o Neymar poderia ter com o Cavani. Atitudes inusitadas que o Neymar poderia ter, além de seguir no Instagram, atitudes rebeldes. Se vocês tiverem ideias, vocês podem mandar na nossa página lá que a gente vai aceitar as ideias, as sugestões mais criativas sobre atitudes do Neymar que ele poderia ter tido, além dessa de se dar um follow no Instagram, porque essa é a forma mais madura possível de você resolver um atrito no trabalho, né? Acho que a gente... Todos nós somos muito bobos, assim, porque quando o Neymar trocou de time, a gente ficou naquele debate, não, será que vai ser bom pra ele? Será que ele tá tomando a decisão certa e tal? Mas a cada atitude dessa que acontece, a gente vê que ele quer um time com os parceiros dele, claro, bons jogadores, mas com jogadores que joguem em torno dele, assim. E, cara, o futebol não é assim. E aí você vê a diferença dele para um Messi e para um Cristiano Ronaldo. Porque são caras que conquistaram o que conquistaram sem precisar fazer isso. Eles são referência sem precisar pegar a bola do companheiro deles. Tanto que o Messi passava a bola pro Neymar, às vezes bater pênalti, bater falta, o que ele quisesse ali também, né? Então, é muito preocupante a gente ter um jogador assim, porque ele é a grande referência técnica da nossa seleção. E acho que o Tite seria um cara que podia... É claro que se ele tentar falar alguma coisa mais que possa expor o Neymar, o Tite pode ser demitido. Triste, mas é verdade. Porém, talvez fosse o papel do Tite chegar aí pra ele e transformar o Neymar em um cara de grupo. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Tite, de certa forma, vai intervir nisso. Porque os times do Tite, todos eles sempre tiveram isso de grupo, né? Que equipes que podem ter algum outro jogador que se destaca, porém é um time que tem a força no grupo. E na seleção, ele tem um grupo muito forte, porém é claro que o Neymar é a estrela. Então, eu acho que pode partir daí essa mudança ali dele, sabe? Porque o Neymar passou 7 anos, foi 7 anos daquela, né? Foi em 2010, com aquele jogo com o Atlético Goianiense. 7 anos e a gente vê ele repetindo a mesma coisa, porém agora com mais alcance mundial. Então, é triste, assim, é muito deprimente, mas esperamos que tenha solução, porque se continuar nessa levada assim, a gente vai realmente criar um monstro, se já não criou. Ainda aí, pegando o gancho do Belo em relação ao episódio lá de 7 anos atrás contra o Atlético Goianiense, e falando também, pegando o gancho que você tinha falado, Coimbra, sobre os pioneiros serem execrados, o René Simões naquela época foi execrado, de certa forma, por ter dito que estávamos criando um monstro. Talvez ele tenha errado na palavra, mas a gente estava criando um mimado. Acho que em todos os pontos ele acertou o monstro. Porque dentro de campo ele é monstro. Monstro. Mas talvez a melhor palavra que define o Neymar é mimado. Porque naquele momento, o técnico do Santos era o Dorival, um lance muito similar. O Neymar queria bater, se não me engano, era o Ganso que ia para a cobrança, não lembro. Ou o André. Agora não lembro quem que era. O do lance contra o Atlético? Foi o Marcel que bateu o pênalti. Marcel. Nossa, eu achei que era o Ganso, o André, mas enfim. Ele queria bater, revoltou contra o Dorival, esperneou e tal. Não bateu, no final das contas. Demitido o Dorival depois. Exatamente. E 7 anos depois a gente vê isso se repetindo. Então, assim, o Neymar não amadureceu nada de lá pra cá, pelo visto. Porque a atitude dele foi a mesma e o pior foi o depois. Ele discutindo, ele juntando seus parceiros lá, Daniel Alves, Marquinhos... Juntou panela, né? Isso que é o pior. Enfim, a gente espera que... O Neymar ainda é jovem, essa aqui é a boa, mas não é mais um garoto. Ele tem que amadurecer o mais rápido possível, porque isso pode prejudicar
não só ele, não só a carreira dele, mas as equipes por quais ele passa. E como o Bela falou, isso preocupa o Brasil. O Brasil cada vez mais depende menos do Neymar, mais o coletivo. Na época do Dunga era o Neymar e mais 10. Hoje em dia a gente consegue lidar melhor com a falta do Neymar. E ele tem que entender isso, que ele ele é um grande jogador, é um craque, vai ser o melhor do mundo daqui a alguns anos, mas ele não é imprescindível, ele não é intocável. Então ele é um ser humano, na verdade. Então ele tem que amadurecer, colocar a mãozinha na consciência e baixar a bola. Ele está chegando agora. Ele tem 4 jogos de PSG e já chegou mandando, né? Porque é o mais caro da história do clube. E o Cavani foi o cara que fez muitos gols na última temporada. Ele bate muito bem o pênalti, errou, né? Até o pênalti que o Neymar queria bater, o que é irônico. Porém, ele bateu bem, se você for bem, bateu forte, bateu convicto e o goleiro fez uma grande defesa. Então, cara, é tudo questão de merecimento. Se passasse 20 jogos e o Neymar não pudesse pegar na bola para bater uma falta, talvez ele pudesse conversar no vestiário com o Cavani, porque ele bate falta melhor do que o Cavani. Assim como o Cavani bate pênalti melhor que ele. Então, sabe, é tudo mérito, tudo se conquista. E o Neymar já quer chegar ganhando tudo, então é preocupante. Eu acho que isso também é culpa do treinador. Você acha que na seleção brasileira ele faria a mesma coisa? Com o Tite, eu acho que é difícil. Eu acho que assim, o Tite, pra mim, o Tite não deixaria. Acha Cristo. E eu acho que o Neymar não deve futebol para Cristiano Ronaldo e Messi. O problema é que ele tem que melhorar muito essa questão psicológica dele se ele quiser chegar um dia aos pés dos dois, né? Acho que não teria essa situação de fato, realmente. O Tite não é um cara, aquele durão, tipo um leão da vida, mas ele sabe controlar o vestiário. O Naemri, pelo visto, não soube lidar muito bem com essa questão nem antes e nem depois, né? Basta a gente ver o que foi publicado. Agora, a gente tem que também filtrar um pouquinho. Falou-se muito de desentendimento, de quase pancadaria no vestiário. A gente não sabe até que ponto isso é verdadeiro. É porque saiu de um jornal catalão, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas o fato é que todo mundo viu na TV o clima ruim que ficou. E agora, eu também vou criticar o Daniel Alves, 34 anos, 35 anos na cara. Pegar a bola da mão do Cavani e dar para o Neymar para bater uma falta, assim... Eu esperava mais do Daniel Alves, sinceramente. Eu encerro o programa de hoje falando que questão de maturidade eu nunca esperei do Daniel Alves. É isso, não. 7h15, a gente está em cima do laço já? Voltamos na segunda-feira no rádio e na próxima quinta-feira aqui na TV, no Facebook. Daquele jeito, não se esqueçam, se você tiver a sua sugestãozinha de atitudes que o Neymar poderia tomar, além de dar um follow no Instagram, mande pra gente, porque nós aqui vamos nos reunir para bolar essas atitudes e traremos as melhores aqui na quinta-feira. Gripe, aquele abraço pra você. Até segunda. Abraço, Belo. Abraço, queridos, e viva o árbitro de vidro. O árbitro de vidro. Tomara que ele apareça rápido no futebol brasileiro. É o que a gente aguarda, para um futebol mais transparente. Exatamente. Né? Então, um abraço. Neste final de semana temos Atlético e Santos e Atlético no sábado. No domingo, nós temos o Coxa em campo contra o Botafogo. O Paraná entra em campo na próxima terça-feira contra o Náutico na Série B. O Tricolor, que vai muito bem, obrigado. O terceiro colocado da competição dentro do G4. Goleou o Guarani no começo da semana por 4-0. Não deu tempo hoje, mas a gente vai debater isso sim na próxima semana no programa do rádio da segunda-feira. Grande abraço, um ótimo final de semana. Se você for pro Minhacher tomar um Danone, chama nós que nós vamos. Até mais!